Professor Rock, conhecido como Capitão Otan, nome dado por ele e não por mim, foi no Inteligência Limitada falar mais a respeito do conflito que está acontecendo neste exato momento entre Estados Unidos, Israel e Irã. E a gente vai agora acompanhar as declarações, né? O que o professor Rock analisou no vídeo aqui, o impacto global da guerra no Irã. Professor Rock, na thumb aqui, sabe por que o Irã está atacando tantos países? A resposta é chocante, né? Curioso esse conceito em que o país faz um ataque de resposta e é ele que está atacando outros lugares. Mas enfim, vamos ver aí, professor Rock, né? Não tão bom, simbora. Do que está acontecendo agora. O que a gente já sabe? A gente sabe que Israel está junto, foi um ataque conjunto. Como que está a Europa nisso? A reação do mundo. E o que foi destruído? O que aconteceu? Não sei se esperava que o Irã ia atacar prédios e alvos civis em Doha ou em outros lugares isso? Que não estão relacionados com a guerra. Pô, não, né? Quem atacou local civil foram os Estados Unidos e Israel, né? Que inclusive atacaram uma escola de meninas em Teherã, levando à morte mais de 170 crianças. Mas aí você não vai ver nenhum jornalista da grande mídia bradando contra esse ataque em defesa do direito das mulheres, por exemplo, né? Porque é isso. No final do dia, essa defesa do direito das mulheres e tal, ela serve muito mais como um instrumento ideológico narrativo do que de fato como uma defesa e de compreensão sobre o que é a sociedade iraniana, né? Fora que o Irã atacou bases militares no Catar. Bases militares. Qual que é a intenção de tudo isso? Por que o Irã atacou os outros países árabes e do Golfo? Porque, por duas razões. Primeiro, eles são aliados dos Estados Unidos. Eles têm bases americanas no seu território. E aqui vale ressaltar que aliados dos Estados Unidos, não porque eles gostam, né? Mas porque você teve políticas ao longo de todo o século XX que ajudaram a garantir que esses locais se tornassem estados satélites dos interesses americanos. E são amigos e aliados. Sim. E segundo, porque se ele provocar um pânico nesses países, esses países vão colocar pressão nos Estados Unidos para acabar com a guerra. Entendi. Então ele está contando com medo deles, e é isso que ele está fazendo. Dubai, Doha, Kuwait, Iraque, Jordânia, Bahrein, Catar, até Oman. Mas não tem o lado negativo também de alguns países que eram mais neutros se virarem definitivamente contra o Irã ou já eram contra o Irã? Já eram contra, mas não queriam. Eles tinham uma certa resistência. Não vai usar minha base para lançar ataque direto ao Irã. Eles colocaram uma série de restrições. O ataque não aconteceu em janeiro porque eles colocaram pressão. Falaram, não, a gente não queremos que ataque. Não queremos guerra aqui. Inclusive, os Estados Unidos transportaram porta-aviões para a região do Golfo Pérsico, que é onde fica o Estreito de Hormuz, já há muitos meses. Então, diferentemente do que foram os ataques em junho de 2025, na chamada Guerra dos 12 Dias, quando Israel atacou vários alvos no Irã, várias cidades no Irã, buscando decapitar estrategicamente algumas pessoas, né? Buscando ali destruir algumas lideranças importantes, esses ataques agora foram premeditados, né? Os iranianos já imaginavam que isso poderia acontecer graças a esse envio dos porta-aviões para próximo do país, o que já era um indicativo também que os Estados Unidos começariam a flertar com uma operação. Da mesma maneira como foi no Caribe, né? Como foi na questão da Venezuela. Com a diferença que um desembarque terrestre no Irã é algo muito mais improvável e muito mais difícil de acontecer do que no caso da Venezuela. Agora eles estão num impasse. Tem sinalizado neste momento que eles agora estão irritados com o Irã e querem retaliar. Mas eles podem mudar de ideia a qualquer momento. Eu já vi várias notícias diversas. Agora os países árabes vão entrar. E já ouvi outra movimentação dizendo eles estão pressionando o Trump para chegar num acordo e num cessar-fogo e parar com a guerra logo. Nenhum nem outro, muito pelo contrário. Não faz sentido, né, eles recuarem, porque deixar o Irã fortalecido ali
vai dar um sinal para o Irã que eles são vulneráveis, e qualquer minuto que o Irã lance alguns drones contra eles, eles vão acabar recuando e vão ter que ceder. Então, eles mostraram uma fraqueza para o Irã, mostrarão uma fraqueza se escolherem simplesmente apaziguar o Irã, ou ficar com medo e acabar a guerra agora. Por outro lado, a retaliação iraniana está causando um monte de impactos em todos esses países, principalmente os do Golfo, porque eles são um hub de logística, eles dependem da aviação, do comércio marítimo. Que basicamente significa afetar a estrutura econômica e comercial dos Estados Unidos na região, né? Gente, é sempre importante lembrar que por que razões haveria a necessidade de ter uma base militar de outro país no seu território? Tipo, quando a gente fala de bases militares dos Estados Unidos, no Catar, nos Emirados Árabes, no Kuwait, no Iraque, no Afeganistão e tal, acho que às vezes a gente não pensa na premissa disso, né? No que está antes, que é por que raios os Estados Unidos têm uma base militar no Catar? Por quê? Por que raios um país que está do outro lado do mundo, lá na América do Norte, tem uma base militar no Kuwait? Por quê? Vocês conhecem outros países que têm esse volume de bases militares espalhadas pelo mundo? Por que raios os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares espalhadas pelo mundo? Por quê? Porque a manutenção e a garantia da dominação geopolítica dos Estados Unidos foi feita historicamente pela via militar. Foi feito pela via de contenção de movimentos que pudessem questionar a sua hegemonia. Então, no Japão, na Indonésia, na Coreia do Sul, nos países do Golfo Pérsico, nos países do Mediterrâneo, na Europa, todas essas bases militares, elas são um reflexo da busca por essa manutenção de poder e que, na prática, cria alguns problemas. Em primeiro lugar, o problema de que esses países muitas vezes vão ficar dependentes da compra da indústria armamentista dos Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, das bases militares da União Europeia, que aumentaram desde os anos 90 muito a sua importação de armas americanas e destruíram suas indústrias bélicas nacionais. E, por um outro lado, significa que os interesses militares e geopolíticos dos Estados Unidos vão sempre submeter esses países e esses territórios aos interesses dos Estados Unidos, o que significa guerra, né? Então, o Catar tem uma base militar dos Estados Unidos. O Catar, que nada tem a ver com o Irã, com essa história, e foi atacado por quê? Porque é um local que é ocupado, que foi invadido pelos Estados Unidos, e é onde você tem a existência de um ponto estratégico, né? A existência de um posto avançado. Assim como Israel, né? Israel nada mais é do que uma gigantesca base militar avançada dos Estados Unidos no Oriente Médio. É isso que Israel é, tá ligado? É isso que foi. Tanto que a sociedade israelense opera toda na lógica da militarização. Opera na lógica da colonização. Toda pessoa é obrigada a servir no exército. Toda pessoa, você tem a dinâmica dos assentamentos, da expansão colonial. Então é um país que nasce por uma lógica militarizada. É um país que nasce por uma lógica de expansão, né? Então quando você normaliza o fato de que os Estados Unidos têm bases militares espalhadas pelo mundo todo, que os Estados Unidos têm a capacidade de mobilizar suas frotas marítimas para vários outros lugares, sem se perguntar por que raios os Estados Unidos têm uma base militar no Catar, nos Emirados Árabes, na África do Sul e em vários lugares, aí você perde o fio da história, você perde o fio da meada, porque imagina se fosse, sei lá, a China tem bases militares espalhadas pelo mundo. A Rússia tem bases militares espalhadas pelo mundo. O Japão tem base militar, o Brasil tem... Pô, isso não seria absurdo? Por que isso é aceitável para os Estados Unidos? Porque é essa a função da ideologia. A função da ideologia é naturalizar, é parecer que alguma coisa que esteja acontecendo é natural, é normal, e não parte de um processo histórico, de uma decisão, de um projeto político. É isso que a ideologia faz. Ela mascara as verdadeiras relações sociais que estão por trás desse tipo de evento.
das exportações de petróleo, de gás natural, tudo isso está sendo impactado com o fechamento do estreito. Tudo isso está sendo impactado com todas as coisas que o Irã está danificando. O Qatar parou a sua produção de gás natural. Ele desligou. Isso fez o preço do gás natural na Europa aumentar em 50%. Inclusive, gás natural esse que muitas vezes é organizado pelas empresas americanas que obrigam esse gás a ser vendido no mar Mediterrâneo, né? Vale aí lembrar também que desde que a guerra da Ucrânia começou, existe uma ampla crise energética na Europa, porque vários países europeus dependiam da importação do gás russo. E quando as sanções econômicas começaram a ser aplicadas na Rússia, impedindo essa comercialização, países como a Alemanha passaram a enfrentar crises de abastecimento num país que faz um frio do caramba, entendeu? E como desde os anos 90 esses países não têm mais autonomia energética, por exemplo, com a criação de usinas nucleares, você criou um problema e que submeteu esses países à necessidade de compra de petróleo e de gás de empresas que têm alguma conexão com os Estados Unidos, né? Então a sanção serviu não só para poder inibir o desenvolvimento da Rússia, mas também para poder viabilizar essa hegemonia ou esse, não vou dizer monopólio, né, mas essa compra totalizante do gás ou dos combustíveis fósseis de origem empresarial americana. O Qatar é um dos maiores fornecedores do mundo de gás natural. E ele parou porque um drone iraniano acertou uma das suas instalações e ele achou melhor desligar as outras todas e ele parou de produzir. Caramba. E a mesma coisa aconteceu com a Arábia Saudita. Então o Irã agora ele está atacando não só as rotas por onde passa todas essas commodities, essa energia, mas ele está atacando também a infraestrutura desses países. Então esses países estão perdendo muito. Então, eles perdem com o turismo, as companhias aéreas deles todas estão paralisadas. Agora os voos começaram a voltar, alguns poucos. E a questão é a seguinte: o que o Qatar produz de gás natural e de petróleo fica com o Qatar ou está sob controle de empresas de capital americano? O Qatar ele ganha com o desenvolvimento dessa indústria petroquímica, desse gás, ou ele ganha royalties pela exploração? Ele ganha direito de exploração a partir da atuação das empresas dos Estados Unidos. Tá ligado? Tem uma diferença importante aí. Porque não adianta nada você falar que o país é produtor de gás, de petróleo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você tem a maior parte dos recursos obtidos com a venda desses produtos, né, dessas mercadorias, encaminhada como royalty. Era isso que acontecia no Irã até 1979. Era isso que acontecia. Inclusive, não é a primeira vez que os Estados Unidos, que as forças do Ocidente, né, do colonialismo, intervêm na política iraniana. Em 1953, uma operação chamada Operação Ajax, coordenada pela CIA e pelo MI6, que é o Serviço Secreto Britânico, depuseram o primeiro-ministro Mossadegh, que era um nacionalista, não era nem comunista, mas ele era um nacionalista de esquerda, e que começou a promover uma política de nacionalização dos campos de petróleo da Anglo-Iranian Petroleum Company, Oil Company, sei lá, alguma coisa assim. A empresa anglo-iraniana de exploração de petróleo. E por quê? Porque essa empresa pagava o governo iraniano, que era chefiado pelo Reza Pahlavi, né, pelo Shah Reza Pahlavi, e estava pagando royalties a menos do que deveria. Porque é claro, né, é clássico. É igual a história da United Fruit Company aqui na América Latina. A galera declarava um tamanho de terra menor do que tinha de fato para pagar menos imposto. E aí essa empresa estava pagando menos royalties, o Mossadegh, como governo nacionalista de esquerda com muito apoio popular, consegue fazer uma investigação para poder ampliar o pagamento dos royalties. Aí o que os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram? Mandaram uma operação secreta, que aí foi revelada pelos arquivos, né? Por isso que eu sei, mas porque depois que foi revelada, falando da deposição do governo. E aí, aumentando os poderes do Shah Reza Pahlavi, que de 53 a 79 vai buscar ocidentalizar cada vez mais o país até o ponto de virada da Revolução Islâmica de 79, quando o Ayatollah Khomeini, né, e outras forças conseguem tomar o poder e assim reverter essas políticas que beneficiavam o capital estrangeiro. Então,
É isso, né? E aí ele fala assim, prejudicou o turismo, né? Prejudicou essas áreas. E pode ver que ele não fala de nenhuma outra área econômica. Você vai para o Catar, você vai para os Emirados Árabes, você tem nas capitais, nas cidades, alguns lugares que tem estilo de vida super luxuoso, suntuoso, aquela parada meio brega de Dubai, né? Aquele prédio que parece um barco à vela, a ilha artificial. Mas a realidade da população, em geral, né? Dos trabalhadores, da galera que é imigrante, é devastadora. Devastadora. Vocês não lembram dos casos de acusação de escravidão que saíam para a construção dos estádios da Copa do Mundo do Catar em 2022? Rolaram várias denúncias desse tipo. O uso de trabalho escravo na construção dos estádios. Fubanquistão. Perfeito. É isso, é o Fubanquistão. E perdem com a sua principal fonte de receita, que é o petróleo e o gás natural, né? Tudo isso faz a economia deles ficar numa situação complicada, a imagem deles ser arranhada. Será que esses lugares são seguros? Será que Dubai é seguro? Será que o Catar, Abu Dhabi, todos esses lugares são seguros agora? Tá todo mundo questionando isso, porque tá todo mundo experimentando, a gente tá assistindo. E aí, assim, a segurança desses lugares é comprometida por quem? Pelo Irã ou pelo projeto expansionista ocidental que tem como posto avançado Israel? Por que isso? Por que Israel está atacando o Irã? Porque o Irã é a potência regional, é o país daquela localidade que tem o aparato, que tem a capacidade de resposta militar e econômica para impedir esse expansionismo sionista do projeto da Grande Israel, que tem essa dimensão da criação de uma Israel semelhante à Israel bíblica, que vai do Eufrates até o Mediterrâneo, e que vai compor territórios como a Jordânia, o Kuwait, a Arábia Saudita, o Iraque, a própria Palestina, que já é ocupada, os territórios do Egito, o Líbano. Então, assim, você tem um país que realiza cada vez mais políticas e movimentos de expansão, e cada vez mais flerta com guerras coloniais, como foi o caso, por exemplo, do genocídio palestino que acontece em Gaza. E aí você vai responsabilizar o país que está cercado de bases militares, que constantemente é assediado, que sofre sanções econômicas das potências ocidentais há décadas, para poder dizer que o problema da segurança regional é daquele que está se defendendo? Não faz muito sentido, né? A não ser que você esteja mentindo. Nos vídeos, hotéis sendo atacados, um monte de coisa. Então, nesse sentido, o Irã está tentando usar eles como uma forma. Vital. Por outro lado, a gente está vendo outros países também se mobilizando e falando, pô, essa retaliação indiscriminada do Irã, né? Nossa, que absurdo, contra todo mundo, isso não é aceitável. Então, os europeus também estão dizendo que vão apoiar o conflito, porque apoiar o conflito é ótimo. Foi atacado, que faz parte da União Europeia. O Chipre, que também é uma base, um posto avançado militar da OTAN, foi muito tempo um território ocupado militarmente pela Inglaterra, que tem base dos Estados Unidos também. É tudo a mesma coisa. E assim, é inacreditável o cinismo dessa galera, porque quem atacou uma escola de meninas não foi o Irã. Quem atacou alvos civis em junho de 2025, na Guerra dos 12 Dias, não foi o Irã. Quem destruiu localidades no meio da cidade, no meio de Teherã, não foi o Irã. Quem fez isso foi Israel. Quem fez isso foi Israel com o apoio dos Estados Unidos. É simples. E assim, a perda de civis é uma lástima. É terrível que isso aconteça. Agora a questão é, o elemento da guerra acontece por quê? Mais uma vez, por quê? Por conta daquele que se defende ou daquele que agride? Porque aí Israel vai dizer, não, nós estamos agredindo porque o Irã tem um programa nuclear que está desenvolvendo a bomba atômica e essa bomba atômica ameaça a existência de Israel. Sabe quem fala isso desde 1992? Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu fala que o Irã está prestes a desenvolver sua arma atômica desde 1992. A China vai quebrar amanhã e o mais 72 horas do Oriente Médio. Tá ligado? Tá ligado? Mas sabe quem tem arma nuclear e não é signatário
do Tratado de Não Proliferação Nuclear e não permite com que autoridades internacionais entrem no seu território para averiguar se existe enriquecimento de urânio, de plutônio para fins bélicos? Sabe qual país? Não é o Irã, não é o Iraque, não é mesmo porque o Iraque foi destruído depois da invasão dos Estados Unidos, não é o Afeganistão, que foi destruído depois do governo dos Mujahidins e depois da invasão dos Estados Unidos em 2001. Não são esses lugares. É o Estado sionista de Israel. Hoje, o que a gente está vendo é o uso dessa justificativa narrativa da mesma maneira como foi criada no Iraque em 2003. Você vai bater o martelo, bater, dizendo que existem armas de destruição em massa que podem devastar o mundo inteiro. E no final das contas, não existe. É isso que acontece na prática. Então atacou um território europeu. Os europeus então estão dizendo, pode usar nossas bases. Estamos aqui, estamos dispostos a participar e ajudar a fazer o Irã parar. Conforme o Irã avança na tentativa de fechamento total do Estreito de Hormuz, aí sim nós vamos entender o quanto que os outros países vão ficar incomodados. Porque aí vai afetar muito a economia. Vai. É estranho que o preço do barril do petróleo ainda não tenha explodido. Porque quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o preço do barril chegou a 130, 140. E naquele momento, né, sem o petróleo, nós estamos falando de uma retirada de por volta de 5 milhões de barris de petróleo do mercado. Hoje, com o fechamento como está, tanto da produção de gás quanto de petróleo e de todos esses países combinados, porque são muitos países ali até. O mapa tá ali. Emirados Árabes ali, Catar, Bahrein, Kuwait, Arábia Saudita, Iraque. Boa. Pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 grandes produtores, mais o Irã, 6 grandes produtores no mundo não conseguem vender o seu petróleo para o mundo. Pô, isso é muito... Mas aí a questão é essa, né? Eles não conseguem agora vender esse petróleo por quê? Por que antes estava conseguindo e agora não está conseguindo mais? Porque os Estados Unidos querem tomar conta do Estreito de Hormuz. Porque é isso, é uma área estratégica onde, além da possibilidade de transferência de petróleo que é produzido nessas regiões de ser exportado, é também um ponto estratégico militar muito importante. Então, assim, por que antes dava e agora não dá mais, né? Por quê? Porque os Estados Unidos estacionaram porta-aviões aqui no cantinho, onde está o quadrinho do rock aqui na direita do mapa, no canto superior esquerdo dele. Muito superior a tirar a Rússia do mercado. Com certeza. E como que o barril do petróleo ainda não explodiu? Ou os traders dos mercados sabem de alguma coisa que ninguém sabe, ou espere para ver, porque vai vir uma explosão. Uma explosão no preço do petróleo, que seria o natural, a não ser que eles achem que tem petróleo para substituir tudo isso de algum outro lugar. E não é o petróleo da Venezuela, porque a Venezuela não produz essa quantidade de petróleo. A Venezuela está sucateada, o petróleo venezuelano é pior, é ruim, precisa de muito investimento, até a produção se elevar e tal, vai demorar. Então não vai vir. Aí é curioso, né? Porque você vê, o eixo do discurso dessa galera é sempre defender as invasões e as intervenções sob a justificativa da retirada de regimes ditatoriais, né? De regimes autoritários, de ditaduras. Mas não é uma equivalência, né? Porque você não vê pessoas como o professor Roque ou outros analistas geopolíticos falando sobre as ações do Trump contra imigrantes de maneira totalmente ilegal através do ICE. Você não vê, né? Por quê? Porque não tem a ver com ditadura, não tem a ver com democracia, liberdade e direitos humanos. Tem a ver com hegemonia. Tem a ver com hegemonia. Entendeu? Tem a ver com a disputa pela centralidade, pelo protagonismo, pelo controle global do comércio e da economia. Da Venezuela. E isso tudo mexe com o mercado. Exato. O petróleo venezuelano é tão ruim que os Estados Unidos se deram o trabalho de sequestrar o presidente para garantir que as empresas americanas tivessem acesso
as reservas petrolíferas no Mar do Caribe, né? Olha que petróleo ruim. É estranho que o mercado não para de subir o preço do barril, o ouro, tá tudo indo na direção de Dólar. problema, guerra, caos. Bagunça. Esperando. Que mas poderia ser pior, né? Tá. Vamos falar então o que aconteceu. Foi sábado, né? Sábado, dia Que 28. Foi sábado, O que aconteceu sábado? Qual foi a primeira ação e qual foi a primeira... Se ele falar que a primeira ação foi do Irã, eu vou ficar mais calvo. ação coordenada O primeiro ataque começou às 9 da manhã. do sábado? Horário deles, né? Tá. Não nosso. E isso é uma novidade. E foi uma... Porque normalmente à noite? É. Tem algum motivo por ser à noite? É mais, né? É mais camuflado. Eles quem, né? É mais as pessoas estão dormindo, ninguém passa a noite acordada. Tá todo mundo... As coisas não estão funcionando normalmente, Sim. né? É um momento mais apropriado, mais inesperado, mais difícil de se enxergar. À luz do dia, estamos de dia, estamos vendo. E eles decidiram fazer o ataque de dia, propositalmente para pegar a liderança no contrapé. E conseguiram. Porque eles atacaram e mataram o ministro da Defesa, o chefe da Guarda Revolucionária, Eles quem? outras figuras importantíssimas e o líder supremo. Olha isso, gente. Olha, isso aqui é importante para vocês verem como a ideologia funciona. Olha como isso é importante. O Rock em nenhum momento falou quem realizou os ataques. A frase não tem sujeito. O sujeito está oculto. Você não sabe quem atacou. Então fica parecendo que o Ayatollah, que o chefe da segurança, que o ministro da defesa, que estava todo mundo lá, comendo um pastel, tomando um caldo de cana, fumando um cigarro. Aí de repente caiu uma bomba. Aí de repente ele olhou e falou, nossa, que estrela cadente bonita. E aí explodiu. Eles quem? Né? Porque com esse tipo de ocultação, eles conseguem passar, fazer parecer que é um mistério, né? Um mistério. Quem que moveu o porta-aviões? Ele apareceu. O míssil balístico caiu. Gente, que desastre, viu? Eu odeio quando cai um míssil balístico na minha casa. Nossa, é chato, viu? Olha que negócio chato, velho. Eles, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e Israel. Tá ligado? Aí, assim, você vê como isso é minucioso, como a ideologia tá nos detalhes, sabe? Você vê que é isso que faz com que o discurso dele seja aceito, porque ele oculta a verdade. E assim, e não é minha opinião. E veja bem, você que odeia o Irã, que é pró-Estados Unidos, pró-Israel, isso não é minha opinião. Quem iniciou os ataques foram os Estados Unidos e Israel, ponto. Ponto. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato histórico noticiado por jornais pró-Israel, pró-Estados Unidos, por toda a mídia ocidental. Então, quando você oculta o verdadeiro agente, você permite com que essa ideia passe naturalmente. Aí faz parecer que caiu. Quem No fez primeiro esses ataques? O Israel ou os Estados Unidos? Israel. Claro, com a ajuda dos Estados Unidos, enfim, né? Um olha ataque aí. conjunto, mas a participação de Israel não Mas você vê, ele só falou porque o Vilela perguntou. foi tímida nem secundária. Mais de 200 aviões israelenses, caças, participaram disso. Não, e é isso, é um detalhe, né? Ele oculta e não diz que 200 caças israelenses participaram. 200. E veja só, ele não nega, ele oculta, ele esconde. É diferente, né? Então, é um contingente imenso. Se você colocar toda a Força Aérea Europeia, eles não têm essa capacidade de conduzir uma operação com 200 aviões simultaneamente. Caramba. E não é por um acaso que os Estados Unidos escolheram, então, há algum tempo, tirar Israel de posicionada como comando da Europa, né? Os Estados Unidos têm vários comandos militares que organiza a distribuição de forças pelo mundo. Por quê? Porque um país
tem comandos militares espalhados pelo mundo para organizar a distribuição de forças militares. Isso faz sentido? E passaram a colocar Israel no comando central, que é o comando que cuida do Oriente Médio. Para os Estados Unidos contar com uma força dessa, com um apoio desse, e não é só Israel, tem todos os outros. Os Estados Unidos tem base na Jordânia, base no Iraque, base no Kuwait, base na Arábia Saudita, base da 5ª Frota Americana no Bahrein, e a base central... Caiu o porta-aviões, né? Caiu. A previsão do tempo foi: vai chover porta-avião, gente. Vai chover uma estrutura militar que comporta 4.500 marinheiros e que custa 13 bilhões de dólares. Do comando central, que é esse comando que cuida da região do Oriente Médio, está no Catar. E também tem base nos Emirados. Então tem muita base e tem a ajuda de Israel. E Israel tem uma penetração, uma infiltração interna com inteligência dentro do Irã. E isso faz toda a diferença. Por isso que... Ou seja, é um serviço secreto que está invadindo um país para cumprir com o seu interesse geopolítico. É uma agência de espionagem que abertamente conspira dentro do território, e isso é normal. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ó, tudo certo. Tudo normal. Tudo normal. Tudo normal. Normal, gente, normal. Israel, na guerra, no ano passado, no meio do ano passado, conseguiu matar figuras tão importantes, e agora de novo. E até matou o Ahmadinejad, né? Lembra dele? Que canelada, hein, professor Roque? Que canelada, hein? E olha aqui. Olha aqui. Que canelada. O Ahmadinejad. E olha só. O Ahmadinejad, que era o presidente do Irã, que reabilitou, que fortaleceu o programa nuclear iraniano, sofreu uma tentativa de assassinato. E não morreu. Quem disse que ele morreu? A agência israelense de notícias. Sim. Ele foi morto também. Não era uma figura que tinha mais influência, seu ministro da Defesa e o comandante da Guarda. Não era uma figura que tinha influência. E assim, normal. O ministro da Defesa e o comandante das Forças Armadas do Irã foram assassinados, e normal. Cara, vocês conseguem imaginar se o Irã faz um ataque de infiltração, de espionagem, matando o ministro da Defesa e o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos no território deles? Qual seria o tamanho desse escândalo? Gigante, né? Seria um escândalo gigante. Por que nesse caso não é? Porque a gente está falando da ideologia, porque a gente está falando de um discurso que visa naturalizar esse completo absurdo. E além das figuras militares, no ano passado, professores e cientistas também do programa nuclear, mas também desenvolvendo trabalho, pesquisa em universidade, foram assassinados em ataques à bomba. Por que os Estados Unidos podem fazer isso? Essa é a questão central, gente. Por que os Estados Unidos podem fazer isso? Porque eles podem. Porque para eles é legítimo. Porque para eles isso é autorizado. E aí, para os outros, quando você tem uma resposta, aí é o terrorismo. Aí é o eixo do mal. O eixo das ditaduras. Por quê? É incoerente, não é? Não é incoerente? Só isso, não é incoerente? Pronto, é isso. Por quê? Porque não importa ser coerente ou incoerente. O que importa é vender discurso. E vender curso, no caso dele. É no regime,
mas ele criou muitos problemas, né, para Israel. E por que não fazem isso na melhor Coreia? Por que a Coreia Popular não é atacada desse jeito? Porque eles têm um brinquedinho. Por isso. Porque eles têm um brinquedinho. Porque eles têm o foguete do Toy Story. Lembra do foguete do Toy Story? Aquele azulzinho que o Sid prendeu nas costas do Buzz Lightyear? Eles têm isso. E eles têm Buzz Lightyear. No caso não é Buzz Lightyear, né? Talvez seja Buzz Lightyear em coreano. Porque eles têm uma arma desse tamanho. A arma do diálogo. Ele tinha um Pela criação imediata de um foguete no mesmo estilo do Toy Story, escrito diálogo em coreano. Por favor. discurso negação de holocausto, antissemita, e foi morto também. Então, essas operações são mais cirúrgicas. Pegaram ele de dia, né? O Ayatollah ele não achava, senão ele estaria no bunker escondido. E ele não estava exatamente pelo horário, pelo momento. E essa foi a inovação aí da operação para tentar atacar. O que mais? Atacaram um monte de instalações, né? O objetivo é destruir toda a capacidade de defesa aérea do Irã, para que os Estados Unidos e Israel tenham superioridade aérea e controle do espaço aéreo. Mano, entendeu? Os caras estão destruindo a estrutura militar de um outro país por quê? Porque sim. Porque sim. E foda-se. Porque sim. É isso, porque sim. É sempre esse o primeiro passo. Pelo amor de Deus. E com isso, destruir os lançadores. E não só os mísseis que o Irã está lançando, mas os lançadores. Israel diz que 50% de todos os lançadores iranianos já foram destruídos. Ainda tem bastante. Na guerra no meio do ano contra Israel, o Irã lançou por volta de 500 mísseis. E agora, alguns dados da inteligência de Israel falam que o Irã tem um estoque de 2.500 mísseis. O Irã no começo, atacou muitos seguidos para saturar, né, sobrecarregar a defesa aérea israelense, e agora ele está diminuindo um pouco do volume. Provavelmente está ficando mais difícil. Cada vez que lança, consegue identificar de onde está lançando, e aí vão lá e destroem, atacam. Então, os americanos e os israelenses estão trabalhando para que, né, eles consigam destruir. O objetivo da guerra é destruir a capacidade do Irã de construir uma bomba, destruir a marinha iraniana e destruir o estoque e a capacidade do Irã de construir mísseis balísticos. Ou seja, é terraplanar o Irã. Terraplanar o Irã. Jogando bomba em escola. Jogando bomba no meio da rua. É a lista de tarefas do Satanás, cara. Mano, nem o Satanás teria essa audácia. E aí o quarto possível é a mudança de regime. Não, tranquilo. Tranquilo. Olha que naturalidade. Gente, olha, imagina se eu, Gugu, fosse num programa dizer o seguinte: olha, galera, a Coreia do Norte tem como principal objetivo, na maior tranquilidade, tem como principal objetivo na Coreia do Sul destruir a marinha sul-coreana, destruir a capacidade militar de resposta, destruir o programa de energia nuclear sul-coreano, e mudar o governo da Coreia do Sul. Isso não soa absurdo? Isso não soa surpreendentemente absurdo? Por que os Estados Unidos têm esse direito? E aí, se o Japão, que é um protetorado dos Estados Unidos, decide fazer isso, então, olha, a gente está sendo atacado, então eu quero destruir a marinha dos japoneses, quero destruir o programa nuclear japonês, quero destruir a capacidade de defesa aérea e quero mudar o governo. Vocês conseguem... Aí, né, acho que é o final já, o vídeo já tá no final. Tá no finalzinho, mas
Vamos ver até o final pra gente finalizar. Tirar esse regime do poder. E eu... É isso. Aí você vê assim, né? Acho que esse vídeo ilustra muito bem o que é a ideologia, o poder da ideologia. Como é que a naturalização de alguns aspectos de algumas políticas servem para garantir que uma determinada política possa continuar. É isso. Ataque preventivo. Destruição do sistema de defesa. São suposições. É o abstrato. Imagina se fosse alguém pró-China indo lá falar isso com os Estados Unidos, com o Japão, com a Coreia do Sul. Não ia ser um absurdo? Não seria um absurdo? Não seria um absurdo? Pois é. Por que pro outro lado não é? Porque quem paga, escolhe a música. Porque quem paga, escolhe e dança a música.